Olá, eu me chamo Lucas Gabriel, sou pastor da Universal há 14 anos e estou aqui para contar o que aconteceu comigo. O sofrimento na minha vida começou aos 11 anos de idade, quando a minha mãe conheceu um homem na rua que tinha problema com vícios. Eu tentei até ajudá-la, alertá-la, mas não teve jeito. E por causa dos problemas dos vícios, de drogas, bebidas, ele começou a trazer sofrimento para casa. Começou a agredir a minha mãe, havia muitas agressões verbais e as agressões chegaram a ser físicas. Chegava a agredi-la e a polícia na porta de casa toda semana. Esse inferno na minha vida, ele trouxe muito sofrimento. E a gente não sabia se ia dormir à noite, ter uma noite de sono tranquila, porque ele chegava de madrugada alterado, drogado e arrombava a casa. A gente chegou a colocar móveis para tentar parar ele, mas ele conseguia entrar, a gente chamava a polícia e ele fugia. A nossa vida era literalmente um inferno. Eu ia para a escola com sono, tinha dificuldade, mas diante disso, eu tinha um amigo de infância, o Jonathan, que sempre insistiu comigo, sempre tentava me levar à igreja, chegou algumas vezes a gente ia à igreja junto, mas eu me afastei. Meu nome é Jonathan Nascimento, eu estou como pastor da Igreja Universal há cerca de 16 anos e eu pude presenciar o sofrimento do meu amigo Lucas desde a infância, porque nós éramos muito próximos. Eu era vizinho dele, nós somos de Juiz de Fora, Minas Gerais, e como vizinho e amigo, eu pude presenciar todo esse sofrimento. E eu via nitidamente o quanto ele sofria como filho, porque ele tinha, com certeza, muitas dificuldades em ver a própria mãe sendo agredida por um homem que não era o seu pai. E todos os vizinhos tinham esse entendimento. E eu me lembro de uma ocasião em que nós, inclusive, estávamos voltando da igreja, e numa vigília da virada, e ele estava na minha casa, e nós ouvimos barulhos, né? Gritos na rua, e quando fomos ver, era a mãe dele sendo agredida pelo seu padrasto. Isso já era de madrugada, e eu tentei segurá-lo, né? Tentei ali conscientizá-lo. Enfim, aquele sofrimento era algo desesperador para uma criança, para um adolescente, né? Naquela altura nós éramos adolescentes, era muito difícil. Uma dessas agressões que me marcaram muito foi quando eu entrei e ele colocou uma faca no meu pescoço me ameaçando de morte, porque ele estava querendo agredir ela, eu intrometi e ele colocou a faca. Ali eu pensei, ali eu cheguei muito perto da morte. Uma outra situação, ele chegou a me agredir no meu rosto, eu saí correndo imediatamente atrás da polícia, e ele foi preso. Eu cheguei adiante de um juiz no tribunal a depor que eu queria que ele ficasse preso, eu não queria que ele saísse. Ele tinha ódio de mim, ódio da minha mãe, ele ameaçava a gente, falava que quando saísse ia matar a gente. Então a gente tinha medo, a gente ficava preocupado procurando uma casa para morar, para quando ele saísse não encontrar mais a gente. Mas a minha mãe, por causa do sentimento, ela sempre acreditava, sempre dava uma chance. Diante de todo esse sofrimento, esse meu amigo Jonathan, ele me convidava, ele ia atrás de mim, me buscar para levar. E eu ouvia ele chamar em casa, mas eu falava até à minha mãe para mentir, dizendo que eu não estava. Havia vezes na rua, jogando bola, brincando, e eu avistava de longe, eu saía correndo para evitar aquele convite dele. Eu considerava como irmão, nunca deixei de lutar por ele, sempre era insistente com ele e ele dava muito trabalho. Muito trabalho. Eu lembro de ocasiões que ele se escondia de mim e eu nunca desisti do Lucas, porque eu o amava como irmão. E foi quando um dia nós combinamos, ele ia a uma reunião comigo da igreja, né, num domingo, e ele foi, ele aceitou o convite. Só que naquele dia ele se acidentou, ele teve uma queda, um tombo e se machucou todo. Naquela ocasião, talvez alguém poderia dizer, não, ele não vai. E realmente ele não queria ir naquele dia. Mas eu fui insistente com ele, me lembro de jogá-lo nas costas e nós fomos até a igreja e daquele dia em diante ele ficou firme e graças a Deus ele é esse homem de Deus, né? E eu sou testemunha ocular do que Deus fez na vida do Lucas. Através desse convite do meu amigo, que me levou a conhecer a Deus, insistiu comigo, eu fui liberto, eu recebi paz, o meu lar foi restaurado. Aquela confusão que tinha em casa, não tem mais violência, os meus pais estão unidos, eles se dão bem, eles se entendem, não há mais confusão, não há mais brigas. Hoje eu sou feliz
e tenho a oportunidade de servir a Deus na Igreja Universal como pastor, ajudando outras famílias, restaurando familiares, filhos, jovens que estão perdidos a conhecerem a Deus e essa transformação como aconteceu na minha vida e na minha família. Hoje nós estamos aqui no estado do Pará, estamos servindo a Deus juntos como pastor, né? Ele é marido, ele é homem de Deus e eu fico muito feliz e satisfeito da obra que o Espírito Santo fez na vida do Lucas através daquele convite, daquela insistência que desde quando nós éramos adolescentes, nós nunca deixamos de lutar por ele. E hoje ele está aí servindo a Deus e eu tenho o privilégio de estar perto dele, né, junto, servindo também a Deus e cuidando de outras famílias.